A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos, sou o irmão Marcos e eu estou aqui no Monte de Oração, né, aqui no Lunabel, né, perto de Brasília, e é em torno de Brasília, aqui onde eu estou. E irmãos, estou aqui, né, e Deus me tocou para orar por cada um de vocês que está chegando esse vídeo agora, né? Eu estou aqui no monte pedindo a Deus a misericórdia dele, não porque eu sou santo, não porque eu sou melhor do que ninguém sobre a face da terra, porque nós temos que ter a consciência que nós somos pecadores. Talvez eu seja um dos mais pecadores, como disse o apóstolo Paulo, né? E por isso eu busco a misericórdia de Deus. Adão, quando pecou diante de Deus, ele se escondeu, ele procurou um esconderijo ali no Jardim do Éden. Mas se nós pensarmos bem na nossa vida, né, não há lugar para fugir sobre a face da terra, da presença de Deus, dos olhos de Deus. Está escrito lá em Salmo 139. Você lê depois e confira o que eu estou falando, né? E a pessoa quando peca, a pessoa quando erra, a pessoa ela tem que procurar a presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós pecamos todos os dias, né? Nós pecamos a cada segundo, no pensar, no agir, no falar, né? E muitas vezes a pessoa quando está num lugar desse aqui, fala, não, eu estou vindo aqui uma vez por semana no monte de oração, eu estou sendo mais santo, né? Eu estou indo todos os dias nos cultos das igrejas, eu estou sendo mais santo do que as outras pessoas. É um engano muito grande que Satanás coloca dentro do nosso coração. Porque lá em Eclesiastes 12 está escrito, né, que o dever de todo homem, todo, sem exceção, é adorar a Deus, né, e obedecer os seus mandamentos, né? Esse é o nosso dever. Não é obrigação, você não é obrigado a nada, mas você tem o dever de obedecer a Deus, tem o dever de cumprir os mandamentos dele sobre a face da terra. Esse é o dever de todo homem, e um dia será cobrado isso de cada um de nós, né? Eu quero trazer uma palavra hoje que ela se encontra aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, 27 e 28. A palavra de Deus ela nos diz aqui: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Eu quero frisar, meus irmãos, aqui que essa palavra, no tempo, nessa época aqui, ela foi escrita voltada mais para os homens, porque os homens naquele tempo, as mulheres eram mais recatadas, vamos dizer assim, elas não tinham voz ativa na sociedade, né? Mas essa palavra hoje, ela não serve só para os homens, ela serve, né, no geral para todos nós, para homens, mulheres, né, jovens, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo num mundo onde existem muitos prostitutos e prostitutas espirituais, né? Eu vou explicar por quê. Existem também tarados e taradas espirituais, né? E existem também homicidas espirituais, né? Homicidas e feminicidas espirituais. Agora você me pergunta, mas por que, irmão Marcos? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A palavra de Deus aqui, eu acabei de ler, ela nos diz que se a nossa justiça ela não exceder muito a justiça dos fariseus, né? Jamais nós vamos ser salvos, jamais entraremos no reino de Deus, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que existem prostitutos, prostitutas espirituais, tarados e taradas espirituais,
adúlteros e adúlteras espirituais, é porque é o seguinte: a palavra de Deus nos diz, aqui na face da terra, quando você comete um homicídio, você vai preso, você vai esperar a sua condenação. Mas a pessoa só pode ser condenada quando é provada que ela cometeu o ato, né? No reino de Deus é totalmente diferente, porque no reino de Deus você não precisa ter cometido o ato contra aquela pessoa. Se você simplesmente se encolerizar contra aquela pessoa, se você desejar do fundo do coração a morte daquela pessoa, né? Você já é um homicida ou um feminicida, né? Se no reino de Deus, né, a palavra de Deus nos diz que se o homem ele comete adultério com a mulher e tal, no reino de Deus é simplesmente de você olhar para uma mulher. Isso aí eu tô falando homem, mas é no geral, homem e mulher, né? Porque hoje em dia as mulheres estão cobiçando os homens até mais do que certos homens. Tem mulher que faz, sem brincadeira, faz vergonha a muitos homens hoje em dia. Eu vou dizer para vocês, tem muitos aí que são adúlteros e adúlteras, e tarados e taradas espirituais. Você pode achar uma palavra muito pesada, mas eu te falo uma coisa: a palavra de Deus, ela nos diz que se você simplesmente se atentar para olhar uma mulher, ou então você que é mulher, olhar um homem, né, o físico dele e tal, e desejar aquilo ali e tal, você já está cometendo adultério contra aquela pessoa. O adultério, ele, para ser cometido contra uma pessoa, ele tem que ter o consentimento mútuo das duas pessoas, né, para ser um adultério. Quando você cobiça uma pessoa sozinho, você não está cometendo um adultério. Você não perguntou para aquela pessoa se ela aceitaria que você cobiçasse ela. Então é o seguinte: você está cometendo um estupro espiritual. Pegou aí? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, né? Só quem pode nos perdoar, se você está achando essa palavra muito dura, eu vou trazer um refrigério para você. Só quem pode nos perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas sobre a face da terra, é só um nome. Não é o pastor da sua igreja. Você não é bom porque você vai todo dia no culto, porque você está no monte todos os dias. Igual eu vejo aí vídeos de irmãos que vão sempre no monte, que gravam vídeos, não sei o que e tal. Não, você não é bom. A nossa justiça, a palavra de Deus nos diz que por mais justo que um homem possa ser, a nossa justiça é igual um pano imundo, largado ali de lado, diante de Deus. Entendeu? Você sabe o que é isso, meu irmão? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque se a nossa justiça, por mais que nós queiramos ser justos, ela não passa de um pano de trapo imundo, sujo, largado, né? Então é o seguinte: seria impossível nós, pelas nossas forças, nós se chegarmos na presença de Deus, nós se salvarmos pela nossa justiça, pelas obras que nós fazemos, pelas caridades que nós fazemos, né? Muitas vezes nós nos colocamos na frente de um jornal, vemos um homicida qualquer e tal na face da terra, falando: nossa, isso é um monstro, isso é um pilantra, isso fez isso. Nós somos pior do que ele, meu irmão, para falar a verdade. Porque se os nossos pensamentos, se tivesse um telão, que todos pudessem ver o pensamento que nós pensamos em nossa mente, dia após dia, meus irmãos, são coisas terríveis que passam pela nossa cabeça. São coisas terríveis que passam na mente do ser humano. Muitas vezes uma pessoa que nunca cometeu um ato, nunca chegou a cometer um ato de homicídio, nunca chegou a cometer um ato, né, digno de juízo sobre a face da terra, muitas vezes ela ela que na memória dela, na mente dela, já cometeu os piores atos e tal contra a vida humana, contra a sua própria vida, contra a vida daqueles que te rodeiam. Muitas vezes o ódio que está dentro dessa pessoa é tão grande, né, que vamos se dizer assim, eu estou tentando achar uma palavra, sobrepõe, entendeu? Sobrepõe, entendeu? O pecado de outras pessoas que chegaram a cometer aquilo que elas fizeram. Diante de Deus, as coisas funcionam desse jeito. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem sobre a face da terra. Não há nenhum que seja bom, né? Mas para isso
é que nós estamos aqui. É por isso que nós temos que vir nos montes. É por isso que nós temos que ir nas igrejas, não faltar a cultos, não faltar às reuniões, entendeu? Porque é através de estarmos na presença de Deus, não porque nós estamos se fazendo melhores por isso, mas é através de estarmos em comunhão com Deus, né, que Ele está nos justificando, né? Porque mesmo não sendo pecador, nós sendo pecadores, nós não estamos nos escondendo dele, assim como fez Adão e Eva, né? Quando você está em pecado, meu irmão, quando você está em pecado, não se esconda da presença de Deus, não fuja da presença de Deus, porque não há para onde fugir. O seu pecado vai continuar juntamente com você. Tem um ditado que é muito certo sobre a face da terra: não adianta você fugir do problema que você tem, entendeu? Eu participei de casas de recuperação, porque eu sou um alcoólatra em tratamento a vida toda, né? Mas eu quero dizer para vocês, quando você vai para uma casa de recuperação igual eu fui, os pastores lá, eles falavam: não adianta você fugir do problema que você tem. Não adianta você correr dele, que ele vai correr atrás de você, ele vai permanecer te seguindo o resto da sua vida. Mas quando você se coloca de frente com o problema, que você enfrenta aquele problema, aí é o seguinte, aí Deus te dá a vitória, porque você não está correndo. E é isso que Deus requer de você. A palavra hoje é arrependimento. Arrependa-se pelos seus pecados, arrependa-se pelas suas falhas, se coloca na presença do Senhor para buscar a Ele em espírito e em verdade, e você vai ver a sua vida se mudar. Você vai ver você se transformar. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Não porque você merece, mas porque Deus te deu a graça. Jesus Cristo te deu a graça através da morte dele. Graça quer dizer, você não vai pagar nada por isso. Não é pela sua justiça, não é pelas obras que você faz, não é pela caridade que você faz. Eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente que faz caridade sobre a face da terra, achando que essa caridade que ele faz, por dar uma esmola, por dar uma cesta básica, por ajudar uma certa entidade e tal, ele acha que por isso ele está sendo salvo. É a maior mentira que o diabo prega. Isso é o diabo que coloca no seu coração. Porque as obras de justiça que nós fazemos sobre a face da terra são lixo, são pano imundo na presença de Deus. Mas é necessário que você faça essas obras, não porque você vai se justificar por elas, mas sim porque quando você faz essas obras, você se coloca, você pega o caráter de Cristo, você toma o caráter de Cristo para a sua vida. Entendeu? E o Espírito Santo de Deus, ele testifica na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vou fazer uma pequena oração neste momento, né? Eleva seu pensamento a Deus agora, fale com Ele, né? Eleve seu pensamento a Deus e fale com Ele em espírito e em verdade. Peça perdão pelos seus pecados, peça para Ele entrar com providência na sua vida, para o Senhor Jesus Cristo abrir o seu entendimento, para você receber, né, as bênçãos dEle, as maravilhas dEle sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, neste momento, ó Pai Santo, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua face, ó Pai. Meu Deus, sabendo que somos pecadores, ó Pai Santo, sabendo que somos